Eu sou a Juliana Freitas, Head de Relações com Investidores e Marketing da VBI. Vim aqui apresentar o Video Report referente ao mês de agosto de 2023. Essas foram as distribuições de rendimento dos fundos da VBI, com destaque para o CVBI, aumentando seus rendimentos para 0,90 centavos por cota, e o LVBI, mantendo seus dividendos no mesmo valor de 0,79 por cota. Agora, para falar um pouco sobre o panorama de mercado referente ao mês de agosto, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. No mês de agosto, tanto os fundos imobiliários de tijolo quanto de papel variaram de forma muito homogênea, alta de 0,5% para ambos, o que significa que também o IFIX, naturalmente, também variou positivamente 0,5%. Uma vez que os fundos imobiliários hoje são negociados com yield entre 6% e 8%, aí quando a gente considera todas as nuances dos fundos de papel e dos fundos de tijolo, significa que basicamente, a variação positiva no último mês foi apenas o valor distribuído dos rendimentos, uma vez que os preços mantiveram-se praticamente estáveis ao longo de agosto. Agosto também foi marcado pelo primeiro corte efetivo da taxa de juros nos últimos anos, depois do que nós estamos imaginando que seja o fim de um ciclo de alta da taxa. Agora ela foi cortada no início de agosto, ali no dia 2, de 13,75 para 13,25. Em setembro houve um novo corte de 0,5 ponto percentual, aí, chegando a 12,75% ao ano. Esse fator é muito importante na precificação dos fundos imobiliários e todos nós sabemos que existe uma correlação negativa histórica entre ambos, ou seja, juros altos afetam os fundos imobiliários. No momento de inversão de ciclo, quando os juros caem, os fundos imobiliários tendem a se valorizar, pensando num contexto mais amplo. Nossa visão aí para o segundo semestre, como um todo, como a gente já vinha antecipando, está muito calcada num cenário macro, né? Então é olhar muito para o que está acontecendo na inflação doméstica, na inflação externa, e na taxa de juros no exterior, que são esses os três fatores que vão determinar qual vai ser a velocidade e a intensidade que o corte de juros se dará não apenas aí no segundo semestre de 2023, mas também ao longo de 2024 e as expectativas para os anos seguintes. No campo doméstico, os dados do IPCA de julho e agosto reforçaram um viés positivo acerca do corte na taxa de juros, né? Ou seja, porque demonstraram uma inflação baixa e mais sob controle. Já no campo externo, as declarações não são tão otimistas, uma vez que o Fed já declarou que espera que a taxa de juros se mantenha elevada por mais tempo nos Estados Unidos, como forma de combate à inflação por lá. E aí, naturalmente, uma vez que o Brasil tem sempre uma taxa de juros que tem que ter um diferencial que compense o risco, né, entre as duas moedas e as duas economias, isso segura um pouco as expectativas da taxa Selic no Brasil elevadas por um pouco mais de tempo. Então esse é o principal fator que mexe nos fundos imobiliários. Quando nós entramos especificamente nos fundamentos dos fundos imobiliários, pessoalmente eu acredito que você teve um movimento especulativo mais forte em cima de alguns ativos que estão excessivamente descontados, pensando aí numa métrica de preço sobre valor patrimonial, existiam fundos de tijolo 30%, 40% abaixo do valor patrimonial, isso não se justificava, eram ativos mais especulativos. Ao longo do primeiro semestre desse ano, esses fundos fecharam um pouco esse desconto, e alguns fundos com melhores fundamentos imobiliários já passaram a negociar com prêmio em relação ao valor patrimonial. Porém, agora, para os próximos meses, nós esperamos um movimento mais tímido do IFIX, porém ainda positivo. Tímido por quê? Porque aquele movimento especulativo mais forte já ocorreu nos ativos de pior fundamento imobiliário, e nos ativos de melhor fundamento imobiliário, que já tem prêmio sobre o valor patrimonial, muitos deles entraram em período de emissão. E aí, naturalmente, na emissão, o preço da cota acaba tendo como sustentação o preço da própria emissão, uma vez que não faria sentido um ativo tradar, aí ser negociado com muito prêmio em cima de um valor de emissão, uma vez que o cotista pode sempre optar por comprar ali numa emissão primária. Agora, para trazer as atualizações do PVBI, passo a palavra para a Natália Landi, Portfólio Manager do segmento de Office. No dia 13 de setembro, foi divulgado o anúncio de encerramento da quarta emissão de cotas do PVBI, na qual foram subscritas e integralizadas aproximadamente 800 mil novas cotas, no valor de R$ 102,18 por cota, o que totaliza um montante total captado de mais de 88 milhões de reais. Agora trazendo as atualizações do EVBI, no dia 25 de agosto tivemos a inauguração do ativo GPA Atibaia, mais um ativo do Grupo Pão de Açúcar pertencente ao crescente portfólio do fundo VBI Consumo Essencial. O ativo, localizado na avenida comercial mais importante da cidade, está próximo a importantes vias de acesso, como a rodovia Fernão Dias e a rodovia Dom Pedro.
O empreendimento foi desenvolvido no formato Build to Suit e conta com aproximadamente 5.900 metros quadrados de ABL e 76 vagas de estacionamento. Para as próximas atualizações, apresento Beatriz do time de RI. No dia 11 de setembro, o LVBI convocou a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre 3 matérias importantes para o fundo. Vale ressaltar a importância da participação dos cotistas nesta votação, tendo em vista a relevância das matérias constantes da ordem do dia para o fundo. A aquisição deve ser objeto de AGE com quórum qualificado, que representam 25% da participação do fundo, e os cotistas devem manifestar seus votos até o dia 11 de outubro. Para saber mais, acesse o nosso canal no YouTube e assista ao vídeo sobre a AGE, ou então acesse o site do fundo na página de Assembleias e confira o material de apoio. Além disso, demos início à 4ª emissão de cotas do LVBI, com o objetivo de captar um montante de aproximadamente 455 milhões e distribuição de inicialmente mais de 3,9 milhões de cotas, com preço por cota de R$ 115,79, sem contar a taxa de distribuição primária. A liquidação da emissão está prevista para o dia 4/10. Essas foram as atualizações do mês de agosto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse os sites dos nossos fundos. Esse Video Report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de áudio ou de vídeo. Siga a VBI no LinkedIn e no Instagram para acompanhar todas as notícias da casa. Muito obrigada e até o próximo mês!